Fala galera, Tosa na área, beleza? Hoje tô trazendo pra vocês o podcast Chuteira Preta do futebolzinho.com. Só pra explicar um pouquinho pra galera que tá escutando aí a primeira vez, o podcast Chuteira Preta reúne os 4 grandes do Rio e a gente vai debater sobre os assuntos do momento desses 4 grandes do Rio. Na verdade não são 4 grandes, só deixar muito claro que é um grande, 3 mais ou menos grandes, né? Estão em declínio, eu diria assim, né? Mas a gente vai discutir um pouco sobre isso. Eu vou apresentar meus amigos que estão aqui comigo hoje para representar o Fluminense. Eu vou chamar meu amigo André. Queria que, primeiro de tudo, ele desse um alô para a galera que está escutando e desse seu destaque inicial aí, André. Vamos lá, meu velho. Fala, galera do futebolzinho, fala Tosa. Bom, galera, destaque pro Fluminense, ultimamente só destaque negativo, né? Mas de qualquer jeito a gente vai passar rapidinho sobre os novos reforços que chegaram, Rodolfo e o Léo, a expectativa pela estreia do Diamores e do Ayrton e também da próxima rodada da Copa do Brasil contra o Salgueiro. Legal. Você chama de reforço? Não, deixa pra lá. Em segundo, né? Segunda, enfim. A gente não pode esquecer do nosso grande vice do Rio, vice de tudo, Vasco da Gama. E para falar do Vasco da Gama eu trago meu querido amigo Antônio. Antônio, eu queria que você falasse um pouquinho do Vasco e desse seu destaque inicial pra gente começar esse papo. Fala aí, galera. Bom, cara, primeiro eu tenho que meu destaque inicial vai ser o começo, né? Seu começo falando que tem um time grande e só aí 3 meio grandes, né? Isso já vale muita polêmica, já vale muita conversa, né? Em relação a qualquer coisa que a gente conversa aqui. Mas vamos lá. O grande destaque do Vasco, né, nesse momento é toda a desgraça que vem rolando em relação à política e até o Campeonato Carioca. O grande destaque hoje para a gente conversar mais à frente é sobre as possibilidades, né, de classificação na próxima fase aí com o Jorginho, né, o famoso Jorge Wilson, o Jorginho. Seu Jorge. Vamos de seu Jorge. Seu Jorge. Vamos lá, em terceiro aqui, né, a terceira posição. O Rio estão dizendo que é a 4ª posição hoje, na verdade, mas depois de ter tomado de 3 da gente, deixo aqui ele, já por isso em terceiro, meu querido amigo Frank, falar um pouquinho do Botafogo. Frank, dá pra falar o que do Botafogo? Valeu, Tosa, André e Antônio. O Botafogo tá aí, né? Que quem tem casa manda, né? Agora tá apitando ali, deixando a galera na pista, porque quem não tem casa tem que jogar na rua. Esse é basicamente o recado do Botafogo. Certo. Casa alugada que você quer dizer, né? Alugada que não... Entendi. O único que tem casa aqui é o Vasco, e também a casa tá bem mais ou menos, mas a gente vai chegar nisso aí. E em quarto colocado, e para fechar, é o maior de todos, obviamente, o grande Flamengo. Sou eu que estou representando aqui o Rubro Negro. A gente vai falar de algumas coisas interessantes. Primeiro de tudo, vai falar da invencibilidade, no estadual insípido, né? Mas a gente tá ali, né? Um estadual seria algo como um treino de luxo pro Flamengo que joga Libertadores contra o River Plate no dia 28. A gente vai falar da piaba que o Botafogo tomou da gente. 3 podia ter sido muito mais, até humilhante. A gente foi bem legal, na verdade. E a gente vai falar também da final do Flamengo contra o Boa Vista, final da Taça Guanabara, que não serve pra nada, mas taça é taça, né, amigos? Então vamos lá, vamos começar então com o Fluminense. André, eu queria que você falasse um pouquinho do Fluminense aí, já que você já deu os seus destaques aí, falar tecer esses comentários aí dessas grandes contratações do Fluminense, né, de Amores, nunca ouvi falar. Qual o Ayrton, calma, o Ayrton jogou no Flamengo, foi campeão brasileiro em 2009, eu nem sabia que estava jogando ainda. Qual outro? O Léo é do Flamengo. O Flamengo emprestou um jogador pro Fluminense depois de ter tirado o Dourado do Fluminense. Você vê que os clubes agora eles se entendem mais, né? Flamengo e Fluminense voltaram a se falar, voltaram a fazer negócio, voltaram a se ajudar, né? Em certa forma. E você vai falar da Copa do Brasil também, se eu não me engano, não é isso, André? Então vamos lá, mete pau aí. Fluminense! É isso, você tá sacaneando aí que o Ayrton foi campeão brasileiro em 2009, mas é porque você deve ter parado de ver em 2009, porque depois disso a gente ganhou 2, né? Em 2010, 2012, vocês acabaram parando aí um pouco no tempo. Mas o Ayrton evoluiu bastante em relação à época dele de Flamengo, onde ele gostava de só bater, o que já é tradicional em vista da camisa que ele vestia, e se tornou até um jogador bem razoável
pelo Botafogo. Não é grande coisa, mas um time que perdeu os seus principais jogadores de cada posição como o Fluminense, a gente tem que se satisfazer, já que provavelmente vocês colocaram um presidente flamenguista à frente do Fluminense hoje, porque não tem explicação para o que o cara tá fazendo hoje. Deixa eu só aproveitar uma pergunta aqui. Vocês tinham Diguinho, não é isso? Já quem era o volante de vocês até no passado? O Wendel, talvez? Era o Wendel. Que não o Wendel era um bom volante. Mas piorou, né? Se você pensar, você piorou a posição, né? Você traz um cara que... Na verdade, se a gente pensar, a gente piorou todas as posições, né? Mas... cara, é o momento de sacanear mesmo. Todos os rivais do Rio e até do Brasil, né? Até do mundo, né? Tá todo mundo falando mal do Fluminense hoje, quem tá acompanhando. Mas é o momento de sacanear. O momento é triste mesmo, é lamentável. Tudo está sendo feito muito errado e o resultado é isso. Ayrton é um cara, está escolhendo camisa lá no Fluminense hoje, cara. A verdade é essa. É o que tem no mercado, né? Quer dizer, o que tem que o Fluminense pode trazer hoje. Né? O Vaz quase foi do Fluminense, né? Olha só, o Vaz, hein? E dizer que ele escolhe camisa no time do Fluminense hoje não é grande coisa, porque se me derem 2 meses pra eu treinar aqui na praia e correr todo dia, eu acho que eu escolho camisa também, já que o Fluminense não tem meia nenhum. Não, menos. Se livrou do Scarpa e ficou só com Sornosa. Menos, André, menos. Devagar, calma. Analisa isso. Analisa. Realize. Olha o áudio, tem um áudio do último gol que o André fez. Ah, não. Tem? Meu Deus do céu. É justo. 80% dos gols que o Frank fez saíram do meu pé, mas faz parte. A gente escuta isso hoje em dia. Pra você ver, né? Bom, o Ayrton é o primeiro, né? Quem seria o outro? O De Amores? O goleiro De Amores seria o segundo, sendo que o Fluminense mostrou que confia muito nele quando trouxe um outro goleiro depois, que é o Rodolfo. O que me parece é que o Fluminense não confia em ninguém, porque o Júlio César era um goleiro bem mais ou menos, bem pra menos, né? Então vocês mandam o Cava embora, sendo que o Abad é maluco, né, cara? Porque ele mandou embora 12 jogadores, se eu não me engano. O número não sei se é esse, mas alguma coisa nesse sentido. Tipo, e a grande maioria saiu praticamente custo zero. O único que não saiu custo zero, que foi legal pra caramba, que o Fluminense tá no Flamengo, foi honroso assim com o Fluminense, né? Tipo, respeitou o clube, falou, não, vamos fazer direito aqui, não estamos pagando, mas pô, eu podia ir na justiça, mas não quero fazer isso, vamos fazer um direito aqui. E o Flamengo acabou ajudando também um pouco o Fluminense nesse caso. Quer dizer, o Júlio César era horroroso, ficava com todos os problemas que tinha, era o mais experiente ali. Até hoje eu não entendi muito bem porque ele era banco. Claramente o Cava era mais goleiro do que o Júlio César. O problema era o salário, que vinha da época da Unimed ainda e era fora da realidade do clube atual. O Rodolfo, pelo pouco que eu vi, parece até um bom goleiro, mas teve alguns problemas fora de campo, né? Até envolvendo drogas e tudo mais. Então, sério? Vamos torcer para que o cara tenha... Sim, ele vem da onde? Ele era do Atlético Paranaense e jogou no ano passado no Oeste, lá de São Paulo. Então fez uma Série B lá, parece que foi bem. Não renovou o contrato dele com o Atlético Paranaense. E aí o Fluminense, né, viu um cara dando sopa, que não tinha mercado nenhum, falou, vou fazer mais uma caridade aqui. Cara, a situação periclitante mesmo, cara. Você falou do Ayrton, agora você falou do De Amores, mais ou menos, né? O que você chegou a ver do De Amores, cara? Só o jogo que vocês jogaram contra eles, não foi isso? Na Sul-Americana, alguma coisa? Exatamente. E eu tenha visto só o jogo contra a gente na Sul-Americana, que ele foi bem, mas é muito pouco para avaliar um jogador para você contratar e que deveria chegar para titular, já que, como a gente já falou, o Júlio César não serve para jogar em clube grande. Então é uma aposta arriscada, mas aparentemente uma aposta barata. E aí o Fluminense foi atrás desse Rodolfo para ter uma outra opção, o que mostra que eles não estão muito seguros com relação a essa contratação do De Amores. Provavelmente eles não vão utilizar nem o Júlio César mais, né, de repente. E na base parece que não deve ter ninguém despontando muito, né? Do Ayrton você espera um pouco mais, né? Que você já conhece, inclusive, você falou. Um pouco mais. O Léo, posso dizer pra você o que eu acho, que ele já era jogador nosso. O Léo veio como melhor jogador do Brasileiro em 2013, em 2014, e foi o fiasco total. Passou mais tempo no departamento médico, qualquer outra coisa. E aí a gente emprestou ele pra várias vezes. Emprestou ele pro Curitiba, depois emprestou ele pro Atlético Paranaense, depois voltou pro Curitiba. E aí agora emprestamos pra vocês. Assim, é um cara que se jogar como jogou em 2013, pode ser um dos melhores laterais do Brasil. Ou é um cara que se jogou como 2014, que ele não jogou, e os outros anos com os outros clubes ele foi bem mediano. Mas assim, o que vocês tinham antes dele? A gente veio do Lucas ano passado, então é difícil você piorar quando você tinha o Lucas. E a gente contratou o Gilberto, que veio do Vasco. Então, assim, o patamar não tá lá muito alto. Acho que desde o Mariano a gente não tem um bom lateral direito. Alguém quer tecer algum comentário sobre esse reforço do Fluminense?
Desculpa tá rindo, cara. Acho que o meu único comentário sobre as reforços do Fluminense é o mesmo comentário do último gol do André. Cara, eu vejo da seguinte forma. Eu vejo o Fluminense trazendo jogadores, cara, que sobraram no mercado já no momento errado. Tá? Já não tô nem pensando tanto em qualidade, porque a qualidade, quem tava bom, quem era bom e tinha condição de ser trazido num preço viável. Já foi há muito tempo, foi feito no começo, lá no final de 2017 do ano, todo mundo se mexeu. O Fluminense não se mexeu, não fez absolutamente nada a respeito. Deixou pra fazer agora. Tem um discurso ridículo de que as coisas acontecerão no momento certo, quando o momento certo já passou, tá? Agora o Fluminense pega o que sobra, o que ninguém quis ou o que os empresários estão oferecendo, né? O Fluminense hoje pega gente que tá sem mercado, puta jogador com ninguém, é bom por um lado e ruim por outro. Qualquer coisa que você vislumbre de expectativa em relação a isso não pode ser boa, né? Rapaz, o negócio tá brabo aí lá de vocês. Só pra lembrar um pouquinho que eu sei exatamente o que vocês estão passando, porque quando vocês estavam com a Unimed, a gente tava sem nada, era meio isso mesmo, a gente pegava migalhas. Vamos lá, Antônio, então aproveitando que você tá em segundo aí, falar um pouquinho do Vasco, cara. O Vasco o Vasco joga, tá eliminado aí da Taça Guanabara, né? Já estava, nem disputou a semifinal, e vai jogar amanhã, estamos gravando hoje, amanhã, enfim, vai jogar com o seu Jorge, né? O Jorge Wister, pela última fase antes da fase de grupo da Libertadores. O jogo é aqui, o primeiro jogo é aqui. E assim, o Vasco já tá eliminado do Carioca, mas ainda não está da Libertadores, né? Porque a gente sabe também que é questão de tempo. Pois é. Rapaz, esse time de Jorge Wister também não é bobo não, viu? Só pra lembrar aqui que eu vi o jogo deles com o jogo anterior, né? Que eles eliminaram, agora não lembro do outro time. Oriente Petroleiro, se eu não me engano. E eles ganharam com bastante autoridade. Fizeram um jogo bom na casa dele, lá em Wisterman, né? Tô brincando, nem sei se é isso não, mas enfim. Também não sei, cara. Pois é. É um time que não é bobo não, hein, o Antônio. E aí, tu acha que dá? Eu acho que o Vasco é bobo, né, cara? Pois é. Enquanto o Vasco, Botafogo e Fluminense fazem uma disputa espetacular pra ver quem ele consegue fazer pior, o Vasco tem tido, pelo menos tem a Libertadores aí esse ano pra dar uma alegria à torcida. O último jogo lá em São Januário, a torcida lotou lá. Então, cara, eu acho que o Vasco, cara, apesar da questão política lamentável do que aconteceu nas eleições e que acabou entrando um cara, o presidente hoje é um cara que nem estava concorrendo, etc. O Vasco tem dentro do time alguns caras que fazem uma espinha dorsal, e tinha um cara que não poderia ter perdido. O resultado do Vasco ano passado, conseguindo arrumar uma vaga na Libertadores, ele não foi injusto. Teve lá problemas de mando de campo, o Vasco não jogou em casa praticamente o ano passado inteiro, conseguiu uma vaga na Libertadores, só poderia até ter chegado na frente do Flamengo, que seria um negócio, isso sim, eu diria que dentro do investimento que foi feito no ano passado, seria uma coisa realmente... Perdeu a vaga no último minuto. Perdeu a vaga pro Flamengo exatamente no último minuto de jogo. Exatamente, no último minuto, é verdade. Então, cara, o Vasco tinha uma espinha dorsal. A perda do Nenê, que era pra mim uma referência técnica, acho que era um cara que joga pra cacete, apesar da folha corrida já tá entrando em fase de declínio físico, né? Foi o grande problema do Vasco esse ano. Se o Vasco talvez não tivesse perdido o Nenê, mesmo com esse começo horroroso aí, você tem o Martin Silva, que é um bom goleiro, tinha uma zaga relativamente segura, pelo menos muito melhor que a do Fluminense e do Botafogo. Ele perdeu também, o Antônio, só lembrando aqui, não foi só o Nenê, eles perderam o Anderson Martins, que talvez seja um dos grandes bons zagueiros, perdeu o Matheus Pet, um jogador mais promissor até do que o próprio Paulinho, e na frente perdeu o Nenê e o Luiz Fabiano, né, que mesmo não jogando nada, fazia alguma sombra, mesmo jogando nada, que eu digo, não conseguindo jogar por conta das contusões e tal, ele acabou rescindindo o contrato também, ficando sem ele. Você perdeu 3 jogadores pesados aí, eu acho. Agora, eu acho que o Vasco consegue, apesar de tudo, chegar pelo menos na fase de grupo. Eu acho que o Vasco passa pelo Jorge, apesar de jogar na Bolívia. O Vasco, como todo time que tá com problema financeiro, ele tenta usar muito a base, né? Ele sobe todo mundo. Então, assim, eu acho que a diferença grande que o Zé fez com aquele caos todo que o Vasco vivia na época do Milton Mendes foi louvável. Acho que ele usou o que ele tinha e usou a base, que a base do Vasco também é muito boa. Com essa perda desses jogadores aí, ele tá tentando remontar, não tá sendo fácil, né, Antônio? Não é mesmo. Eu ia chegar no Zé Ricardo, foi muito legal você colocar. Acabei te atropelando, desculpa. Do funcionamento. Não, querido, você só iniciou muito bem meio colocado. O Zé Ricardo, pra mim, é um puta técnico.
Fala. Se você chegar no Zé Antônio, pô, pede pra ele vir assumir o lugar do Abel, fazendo um favor, cara. Zé Ricardo. Zé Antônio? Zé Antônio, eu não sei quem é. É uma mistura. Zé Antônio, mano. É uma mistura. Não é pra tu assumir não, Antônio. Fala com o Zé Ricardo. Tu tá querendo me botar no Vasco, já entendi. Tu tá querendo me botar é uma boa. Assume o Vasco, libera o Zé Ricardo pro Fluminense. Pois é, né, cara? Que doido então, isso. Vai chamar o Washington Rodrigues, né, porra? Vai lembrar os passados, né? Um radialista qualquer. Deixa lá. Pô, o Flamengo fazia essas experiências legais. Pô, cara, que bizarro isso. Divertido pra caramba. Mas eu acho que o Zé Ricardo é um puta técnico. Eu acho que é um cara que vai, inclusive, acho que houve muita injustiça com ele, principalmente da parte da torcida do Flamengo. Sim, acho que concordo. Ele se recolocou no Vasco com um time muito caro, um time caindo pelas tabelas, sabe? Todo mundo dizendo que ia cair. Isso aí. E o cara, cara, é indiscutível que a mão dele no trabalho de recuperação. Ele ganhou muito jogo sem qualidade técnica. Eu acho que tem que conseguir fazer aquela galerinha lá. Isso serve pro Fluminense, pro Botafogo também, que tem times medianos para baixo de nível técnico. Cara. Tem que fazer esses caras, tem que jogar tática na cabeça desses caras. Não tem muita saída. Tá? Fazer esses caras se posicionarem meio roboticamente. Agora, mesmo assim é foda, eu sei. Sem qualidade técnica fica tudo mais difícil. Exato. Mas, cara, eu acho que o Vasco consegue chegar fase de grupo. Eu acho que aqui na fase de grupo. Eu acho que ele passa pelo Jorginho, mesmo jogando na Bolívia. Eu vejo o espírito dentro do Vasco, apesar de toda essa pataquada que rolou no começo do ano, política. Eu vejo o espírito dentro do Vasco e acertos dentro do Vasco na questão de contratar. Eu acho que o Giovanni Augusto é uma boa contratação, apesar dele não ter tido grandes últimas passagens onde jogou. Acho que é um cara que tem condição de dar um certo estofo, pode dar certo. Então, cara, eu acho que o Vasco tem uma linha aí, pode seguir. Mesmo tendo esse resultado ridículo que teve no Carioca, conseguiu ser pior que o Fluminense. Legal. Pô, Antônio, dá a ideia lá pro Zé Ricardo, que se chamarem o Carlos Germano e o Mauro Galvão de volta, acho que ainda tem jogo, hein? Rapaz. Cara, até o Martinho botar o Mauro Galvão com o Edivan. Se tu botar o Mauro Galvão com o Edivan de novo, meu amigo, você faz a zaga da seleção brasileira. Não tenha dúvida. Frank, meu velho, falar um pouquinho do Botafogo. Botafogo, talvez tenha. Eu acho que assim, briga com o Fluminense aí, mas eu acho que é o time que tá em pior situação. E aí eu vou te dizer por quê. Não tem torcida, não tem condição de montar um elenco direito, assim, perdeu um pouco os jogadores que tinha, assim, que perdeu o técnico, que é rubro-negro, não sei se você sabe, Jair é rubro-negro, e ficou numa situação complicada e trouxe desculpa tá batendo assim, é porque o Conceição lá, o Tigrão, que, pô, cara, nem era ele que era pra ser o técnico, tinha um outro Barrocas, eu acho que era melhor do que ele na base, que era pra ser do técnico, não foi. Acho que bola fora uma atrás da outra. Tomou um saco nosso aí semana passada de 3, podia ter sido de 6. Fomos até. Como é que eu vou dizer? A gente até teve pena do Botafogo. Mas o que dá pra falar desse início de ano do Botafogo, hein, Frank? Fala aí. Talvez a única alegria talvez seja essa de vetar o estádio pra gente jogar a final lá da Taça. Pois isso é um fanfarrão. Mas é difícil, hein, Frank, falar do Botafogo, cara. Eu tô aqui tentando. Talvez você possa falar um pouco desse veto aí e depois falar do Valentim, que é o novo técnico do Botafogo, né? Depois mandaram o cara embora no vestiário, o Tigrão, hein, rapaz? Que vergonha. Eu nunca entendi muito bem esse negócio de demitir cara no vestiário. Parece até briga de marido e mulher. Que o cara vai sair de casa e depois fala assim, tá, mas vou sair de casa e vou pra onde, né? Pois é. O cara vai, demite o treinador e volta pro treinamento, o jogador fica com aquela cara, então, quem é o meu treinador? Bizarro. E a gente sabe. Isso eu nunca entendi. E esse negócio do veto aí, tu acha que foi uma resposta da diretoria ou então uma cortina de fumaça pra toda essa vergonha que o Botafogo passou desde o início desse ano, cara? Cara, isso aí pra mim mostra novamente o amadorismo que é o futebol, né? Você agir completamente com emoção e zero com profissionalismo, ou seja, você tá tirando lucro de um clube em troca de uma brincadeira que o Vinícius Júnior fez. Não estão aceitando, ou seja, estão chorando porque foram chamados de chorões. Porque você tem que entender que pro Botafogo chorar não é uma brincadeira, é um bagulho sério, os caras levam isso a sério, bicho. É quase tão importante quanto o futebol do clube.
qualquer apelido que você dá pra alguém, né? Se o cara fica puto com isso, provavelmente esse apelido vai pegar. E é mais ou menos o que aconteceu com o Botafogo, né, cara? O Chororô lá de 2007 virou o Chororô da vida, assim. E aí isso acompanha os caras, né? Não tem jeito. Com certeza, precisamos parar com esse negócio, né? Vamos parar com esse negócio de tirar a alegria das coisas. Vinícius Júnior fez nada demais, na brincadeira, assim. Eu acho que não, diga-se de passagem, não fez nada demais mesmo, especialmente jogar bola pra justificar os 150 milhões lá que compraram ele, mas tudo bem. Isso eu vou deixar pra falar na parte do Flamengo. Mas isso é problema. Demais, fez uma Isso é problema do Real Madrid, gente, por favor. Problema do Real Madrid, né? Não tem nada a ver com isso. Se ele sair do Real Madrid, depois de chegar lá e virar motoboy, meu irmão, pro Flamengo, ok, tá lá 100 e tantos milhões na conta. Entendeu? O problema não é de quem vem, tá jogando no time do Flamengo. Não, mas tá jogando bem, né? É problema a partir do momento que ele é escalado. Mas tá jogando bem. A partir do momento que ele é escalado, ele é um problema do Flamengo. Não, claro, sim. Flamengo! Mas assim, então, falar do Flamengo, né? Cara, então, eu acho que toda a torcida do Flamengo, eu tô nessa também, então ainda tá meio com uma pulga atrás da orelha, né? Se esperava muito do time ano passado, apesar de ter ido, foi 3 finais e ganhou uma, né, talvez a mais fácil, entre aspas, e acabou sendo vice da Copa do Brasil e vice da Sul-Americana. Mas a torcida ainda tá muito descrente ainda com aquele final, né? Principalmente depois com a saída do Rueda, que foi uma outra decepção. A gente tem aí o Carpegiani, que é um técnico que fez trabalhos medianos, né? O último título dele foi em 2009, o Baianão, né? Lá com o Vitória, se eu não me engano. E aí fez trabalhos de apagar incêndio, né? Como foi o Atlético Paranaense, depois o Curitiba, né? E agora o Bahia depois também, enfim. Então é um cara que eu não consigo confiar muito. Mas, cara, o início do ano tá bem promissor, assim. Ele tá jogando num esquema que tá sendo surpreendente, porque tá jogando com um volante só, com 3 meias de criação, se movimentando bastante. E assim, o Flamengo tem melhorado jogo a jogo. Começou com a molecada, e tem melhorado jogo a jogo, e tá aí na final da Taça Guanabara, que não quer dizer muita coisa, porque os outros amigos aí, co-irmãos, não estão lá, essas coisas também. Dá de 3 naquele Botafogo é meio sem parâmetro, fica meio sem parâmetro, né? A gente acha que foi bem, mas de repente, sei lá. De qualquer forma, eu acho que melhor do que isso é entender que o Flamengo tem melhorado, tem mostrado um padrão de jogo até surpreendente, por conta de jogar com um volante só e fazendo movimentação grande dos meias. Os laterais a gente está ainda mais ou menos, a zaga vai ter o Diego Alves daqui a pouco. Agora com a vinda do Dourado, a gente espera ter um centroavante, que é um grande problema que o Flamengo tem já há uns 3 anos, que o Guerreiro, apesar de tudo, não é um goleador, é um jogador que ajuda bastante a equipe, mas não é um cara que faz gol. O Dourado foi uma excelente contratação. Contratação. O Dourado eu vou sendo bem sincero, Antônio, assim, eu não curto não, ainda não curti, eu tô começando a achar que valeu a pena, porque pelo que ele jogou no domingo, no sábado, e a disposição, o cara que se doou pra caramba, fez um gol, eu achei super legal. Acho que o cara já abriu a vinda dele com o gol, o primeiro jogo dele é legal, então a gente espera que ele repita o ano passado, que fez 30 e tantos gols, né, se eu não me engano, vocês talvez saibam mais do que eu isso, mas é um cara que a gente tá precisando, precisa de um cara que faça gol. E a gente não sabe se o Guerreiro vai voltar agora, se vai ter a pena reduzida ou não, e aí se não voltar só lá pra abril, e aí a gente espera até que eles joguem junto, assim. Eu acho que dá pra jogar junto perfeitamente. Pois é, de qualquer forma, assim, me surpreende bastante como o time tá se comportando e como o Carpegiani tá conseguindo montar esse esquema, assim. Então, eu tô bem, eu ainda, apesar de estar com a pulga atrás da orelha, eu tô ficando iludido, sabe? Você vai ficando iludido, tô achando que vai, né? Aquela coisa. Você vai, pois é. Mas tem que tomar muito cuidado, porque essa ilusão do Carioca pode custar caro. Nem digo do Carioca em si. Nem digo do Carioca em si, mas da forma como o time tá jogando, sabe? Isso ilude um pouco. Porque era a mesma ilusão que o Tricolor tava no começo do ano passado, né? Que o time tava bem no Carioca. Hoje o Flamengo, se quisesse, podia dar um jeitinho de economizar data no calendário e pedir pra fazer igual era o UFC de antigamente, e jogar 3 na mesma noite. Porque se pegar os 3, tem que ganhar os 3 na mesma noite. Se tiver muito difícil, bota o time da Copa São Paulo, que tá bom. Pois é. Esse é o grande ponto. Eu acho que é o grande ponto. Eu acho que o Flamengo hoje consegue, e aí voltando um pouco às suas raízes,
consegue limpar o elenco. A gente não mandou embora, mas a gente fez acordo emprestou alguns jogadores e alguns outros a gente fez acordo para ficar e terminar fez direito lá. Fez a forma correta, que eram jogadores que a torcida já estava de saco cheio deles, e por conta também do elenco que a gente está montando, esses jogadores servirem em algum momento, que hoje não servem mais por conta do nível da equipe que a gente quer fazer, no nível do elenco. Então, e aí, só que ao mesmo tempo a gente não saiu contratando loucamente, a gente trouxe 2 peças por enquanto. A ideia era trazer entre 3 e 4 peças, a gente trouxe 2, pode ser que mais 2 mais na frente, e vai usar bastante a base, né? Eu acho que eu acho que mais até do que o Vinícius Júnior, que é um jogador que a gente nutre bastante esperança, mas o cara que está surpreendendo bastante todo mundo é o Paquetá, né? Que vem fazendo jogos incríveis, foi o melhor em campo contra o Botafogo, ditando o ritmo do jogo com os meias, fazendo aquela variação, trocando de posição com o Diego, com o Everton Ribeiro. Então os 3 estão meio que se entendendo bem. Inclusive o segundo gol do Flamengo, o gol do Dourado, foi uma jogada dos 3. Foi uma metida de bola do Everton Ribeiro pro Diego, o Diego cruzou. Pro outro lado, o Lucas Paquetá tocou para trás e o Dourado fez, né? Então assim, gente, eu vou ser bem sério pra vocês, eu tô com uma pulga atrás, mas tô com aquela emoção, aquela ilusão, sabe? Eu vou me iludindo cada vez que você vai ver o Flamengo jogar e vem melhor, vem jogando melhor, eu falo, ih, rapaz, pode ser. Agora, a gente pega um adversário duríssimo, dia 28, que é o River Plate, por mais que não esteja ainda no ponto também. Eu vi os últimos 2 jogos, jogou muito mal, ontem perdeu de 1-0, era pra ter perdido até demais se eu não me engano, do Lanús. Então a gente espera que no dia 28 o time esteja nos trinques, né? E aí a gente vai jogar agora domingo, jogo que seria no estádio da prefeitura, né, que tá alugado ao Botafogo, mas o Botafogo ficou de chororô e vetou o estádio, então a gente deve jogar contra o Boa Vista, a final da Taça Guanabara, em Cariacica, no Espírito Santo. Basicamente é isso, assim, o Flamengo tá numa crescente, eu acho, pelo menos a impressão que me dá é essa. A gente soube fazer essa limpa no elenco e usar a base, e agora, cara, é dar rodagem a essa garotada, que é uma coisa que a gente tem feito, assim. E aí volto a falar, o estadual pra mim hoje é um balão de ensaio, assim, pra ajudar o time a ter ritmo e pra botar essa molecada pra jogar. Não sei o que vocês acham aí. Eu só torço pra que fique só na ilusão mesmo, tá, cara? E teu time quebra a cara lá na frente no final das contas, igual no passado. Essa é a minha expectativa. Pois é. Porque não tá dando pra ter muita expectativa positiva com o meu time. Então é o que resta pra gente. Vamos torcer contra o Flamengo, tá certo. É normal, isso aconteceu também. Eu tô tirando. Isso aconteceu com a gente também, na época que você estava com o Unimed, era uma coisa meio parecida. O sentimento é esse. Eu tô tirando aqui, tô tirando o lado torcedor do debate, tentando não usá-lo muito. Eu tô também. A expectativa que eu tenho com o Flamengo para esse ano é de chegar não ganhar as competições que ele não ganhou ano passado. Tô falando sério. Sim. Mesmo torcendo para não acontecer. Mas a expectativa hoje que você vê como analista é essa, cara. Eu acho que não tem que ter outra, não. Porque quando você viu o Fluminense lá no ano passado começando bem estadual, era um time que você não tinha reposição em nenhuma posição, que foi justamente o grande problema que aconteceu com o Fluminense ano passado. O Fluminense, perdia um jogador, começou bem, conseguiu montar um time relativamente bem esquematizado, competitivo, né? No ano passado, mas você não tinha reposição e repetitivo, entrosado, mas que, cara, quando começou a perder jogadores sendo vendidos a preço de banana, cara, ficou ruim, não conseguiu ter repetição. O Flamengo não, o Flamengo hoje, vem com um time forte de base da Copinha, ganhou com uma puta autoridade a Copinha, chegou no estadual, puta que pariu, não teve adversário, desculpem o termo aí, queridos amigos de futebolzinho, mas só dizendo assim. E, cara, já ganhou a Taça Guanabara, sem sentido nenhum Boa Vista, o Flamengo ter qualquer tipo de zebra nesse jogo. Sei lá, que futebol, cara. Futebol. Claro, você tem que pensar assim. Não, acho que todo mundo, né? Todo mundo tem que pensar. Não, eu gosto de fazer minha caixinha de aposta. Eu tô botando aí. 15, tá botando quanto? 15? 15. Quem 15 quiser, mil? 15 mil. Que isso, rapaz? Eu não tenho condição, não. Vamos lá, galera? Não. Então você acredita que o Flamengo vai ganhar o campeonato? Eu acredito, por isso. Você não quer botar 15 mil, pô. Eu acho que o Flamengo, cara, vai conseguir esse ano. Quando eu falo que o Dourado foi uma grande contratação, porque eu acho que esse foi o grande problema. O Flamengo tinha um time relativamente bem armado, mesmo quando jogava o Vaz. Então, os meias faziam gols. Eu acho que o Guerreiro, pra mim, é um meia.
Tá? É um meia que chega de ponta, que antigamente a gente chamava de ponta de lança. Isso aí. É um meia ponta de lança, mas não é um centroavante. Nunca foi. Agora, o Dourado é um centroavante de ofício. Então, eu acho que, embora isso esteja meio fora de moda hoje no futebol, aqui no futebol brasileiro ainda não está, porque pela qualidade técnica que a gente mantém aqui no Brasil, tá, ainda é preciso ter o centroavante lá que empurre para dentro, aquele cara que fique lá segurando o zagueiro, que seja cabeçudo, que esbarre, que entendeu? Esse cara ainda é necessário no futebol brasileiro porque a gente tem dificuldades técnicas e táticas aqui para a gente conseguir montar times como estão jogando lá fora. Então, que são verdadeiras seleções, pô. Não dá pra você... Aqui no Brasil a gente não tem qualidade, então ainda precisa muito dessa figura do centroavante. Verdade. Tá? E do zagueiro. E do zagueiro também. Pois é. É o Dedé que não nos ouça, porque o Dedé odeia isso. No final, porra, quando vai querer me matar quando eu vi isso aqui, porque é totalmente contra a visão dele. Entendi. Mas eu ainda acho que esses caras são interessantes. Por isso que eu acho que o Dourado foi uma boa contratação. Foi o melhor centroavante do ano passado. Fez gol pra caramba, é um cara que bate pênalti, nem o Diego Alves pega pênalti dele. Pois entendeu? é. Então, eu acho que tá muito legal. Como tem muito pênalti pro Flamengo todo ano, né, André e Frank? Então, pô, cara, é normal. Cara, ano passado não teve muito certo, não. Né? Ano passado não teve muito era lá ou no Corinthians. Mais no Corinthians do que aqui. Mas assim. Quem foi que tentou pegar o Dourado primeiro? Adivinha, claro, adivinha. Pois é. Não, malandro. Mas assim, agora assim, falando sobre expectativa, assim, a minha visão é muito parecida com a tua e eu te digo por quê. O Flamengo vem, não vou dizer 2013 porque foi um ponto realmente fora da curva, ninguém esperava ganhar nada, isso é o que eu te falei lá atrás, é verdade. Mas assim, 14 estadual, aí 15 você não ganha nada, mas você encorpa o time. 16 você briga, não ganha nada, mas briga o brasileiro até o final e quase ganha. E 17 a gente ganha o estadual e vai a 2 finais importantes, grandes, né? Então assim, eu acho que a gente vai furar essa barreira. E aí quando furar essa barreira, cara, eu acho que vai ser um círculo virtuoso mesmo. Eu acho que é a esperança nossa de conseguir começar a ganhar os títulos mesmo, né? Ir bem no brasileiro, brigar sempre em cima, ir passar na fase de grupos de Libertadores e brigar na fase de grupos de Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, enfim. Que esse ano, inclusive, vai ser o torneio que mais vai dar dinheiro e que, né, vai ser nem lembro quanto, mas não sei quantos milhões aí vai dar pro campeão. Então assim, eu acho que é o que se desenha, tá? A gente vem numa evolução aos olhos vistos e eu acho que a gente está numa fase de maturidade já dessa evolução e de começar a ganhar. E vamos ver, assim, meu medo maior quando a saída do Rueda foi a vinda o próximo técnico, e o Carpegiani era um cara que eu não gosto, mas que tá me surpreendendo até o momento, né? Vamos ver lá na frente. É um bom técnico, é um cara que sabe armar bem o time de trás pra frente, cara. Isso é importante pra caramba. Eu acho ele um bom técnico. Cara, sinceramente, o Rueda nunca me convenceu, cara, pra time brasileiro. Eu acho que assim, foi uma grande contratação do Flamengo, não. Eu acho que assim, o Rueda foi um cara. Agora eu ia começar a analisar realmente o cara, sabe? Dele montar o time, o elenco como ele queria, pra jogar da forma como ele queria. O cara pegou o Flamengo aqui faltando uma semana pra jogar a semifinal da Copa do Brasil com o Botafogo e não conhecia ninguém. Então assim, o cara não teve tempo de parar, não, agora eu vou parar e vou treinar o que eu penso, meu plano de jogo, enfim, e ele não teve isso, praticamente não teve. E agora que ia ter, o cara pede pra sair, aí é duro. Eu acho que pra mim esse foi a grande decepção pra mim. O Ventura também não teve, o Zé Ricardo também não teve. Entendeu? Não, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, esses caras já moravam no Brasil, já conheciam os jogadores, né? E a comunicação fica muito mais fácil. Então você imagina só, eu sem querer ser advogado dele, mas cara, eu entendi, foi o seguinte, o cara vem, cai de paraquedas num clube como o Flamengo, que não é qualquer clube, um clube pesado, que tem cobrança pesada. Ele precisa montar um time, e aí ele montou a defesa primeiro para jogar uma semifinal de Copa do Brasil com um time encaixado, que era o Botafogo, que era difícil. O Flamengo consegue passar e vai à final, marcando pra caramba, e enfim. E aí depois, com todos os problemas, vai à final também da Copa da Sul-Americana, acaba não vencendo. Como acaba não vencendo a Copa do Brasil, acho que a Copa do Brasil a gente só não venceu porque o Thiago toma aquele gol, aquela paçocada lá do 1-1 aqui, senão acho que dificilmente a gente perderia o jogo lá, porque o time do Mano não ataca, joga mais atrás. Enfim,
Mas sei que, assim, eu dei o desconto todo pra ele porque, pra mim, ele eu ia começar a entender o que ele ia fazer esse ano. Só que o cara saiu, então. E aí, enfim, mas aí estamos aí, né? Vamos ver como é que vai ficar o Carpegiani. Eu, como eu te falei, eu não gosto. Acho que o cara que foi bem ano passado com o Bahia, mas vinha de times, assim, de trabalhos medianos, de apagar incêndio. O último título dele foi em 2009, como eu falei, o Bahia não, então. Mas quem sabe, né? De repente, o Flamengo se dá bem com técnicos da casa, né? Os títulos do Flamengo, praticamente todos os grandes foram técnicos daqui, né? Então.